Olá, mais um Memória Rede Manchete. Você não imagina... Bom, primeiro tem que falar, né? Vai lá, curte, compartilha, ativa o sininho, para a gente que está precisando, né? Divulgar essa coisa da Memória Rede Manchete. Mas você não imagina quem está aqui hoje comigo. Olha, é uma emoção, assim, inenarrável receber meu amigo, não é só um amigo, ele é um irmão amado, chamado Francisco Barbosa. Pois é, rapaz. Meu Deus do céu. Você Nossa. sempre me entrevista e eu hoje vou entrevistar você. Que é uma coisa dificílima para mim, é ser entrevistado. Né? É. Entrevistar é a minha rotina. Ser entrevistado é diferente demais. Agora, fazer parte dessa história da Manchete é que é uma honra para mim, né, Luiz? Porque, diferentemente de vocês, de muitos que passaram e vão passar aqui desse Memória Manchete, eu fui agraciado com a possibilidade de estar com alguns dos maiores nomes da TV ao meu lado, apresentando o Carnaval na Manchete. Era isso que eu ia te perguntar. Você, peraí, tem uma coisa que eu tenho que contar, eu vou contar, tá? Eu tentei levar você para lá várias vezes e tinha um pentelho de um diretor que dizia, não, mas ele é bom para rádio. Isso. Idiota, ele é bom para tudo. Francisco Barbosa é bom para rádio, para TV, para jornal, para qualquer coisa. Agora, e na Manchete, o maior desafio do mundo, né? Que é apresentar baile de carnaval. Você apresentou baile de carnaval? Baile de carnaval. Eu, Paulo Silvino, Rogéria, Jimmy Hall. Todo mundo apresentando? Todo mundo. Mas como é que era? Repórteres. Como é que Missão era? Impossível. Você Missão acha? Impossível, Tom né? Cruise é molezinha que ele faz. Molezinha. Estou pensando em me candidatar a ser o próximo Tom Cruise no Missão Impossível. Porque é você, contra tudo e todos, fazer alguma coisa. O que é um baile de carnaval? É um lugar muito barulhento, onde as pessoas geralmente estão muito animadinhas. Muito, né? Elas estão aditivadas, Isso, né? isso, de isso. todo tipo de aditivo. Elas não estão ali para ser entrevistadas, estão ali para pular, cantar os outros, cantar a marcha de carnaval, enfim. Tirar a roupa. Tirar a roupa. Nossa, e como tirava a roupa. Tirava. Você fez baile onde? No Monte Líbano? Monte Líbano. No Glória. Hotel Nacional, Glória. Municipal. Municipal. E apresentou também desfile de fantasia? Não, só fazia baile de carnaval. Engraçado, eu achava que você tinha apresentado o desfile de fantasia. Não, e era engraçado, porque tinha concentração, a gente chegava às 4 da tarde para a transmissão, né? E ficava lá no camarim. Era de quê? De smoking? Não, era com roupa comum. Eu, quando apresentava os desfiles de fantasia, tinha que ser com smoking. Desfile pede. Não, era roupa comum mesmo. A roupa que você tivesse estava bom, nem tinha uniforme de time. Cada um ia com a roupa. Às vezes colocava algum adereço, alguma coisa na cabeça, alguma gravatinha. Mas... Bom, você que tem uma memória de elefante, para não dizer o contrário. Graças a Deus você está aqui, porque você se lembra mais das coisas do que eu. Você lembra que ano que foi isso? Não faço ideia. Mas foi na década de 80. Década de 80. De 80, entre 80 e 80. 90. Para quem não sabe, o Barbosa era para estar na TV Globo também. E ele não foi para a TV Globo, ele foi para a uma outra história. TV Globo fiquei 300 anos ensaiando para entrar no ar e não entrei. E não entrou, né? Não entrei porque... Pode contar rapidinho? Claro, não. Tem que contar, pelo amor de Deus. Como é que é a história da TV Globo? Eu estava trabalhando no rádio, como sempre, e fui chamado pela TV Globo para ser o substituto do Cid Moreira. E isso muito antes do Cid pensar em sair. Porque ele já pensava nessa saída e eu ia começar do Jornal Hoje, depois jornal os locais, RJs e tal. Até ir para o Jornal Nacional. Isso, aí fiquei fazendo piloto, 300 pilotos, Glorinha Boyten-Miller dirigindo postura e tal. E quando fui entrar no ar, soube que Fátima Bernardes, que era amiga do Boni, foi pedir ao Boni o espaço. Então, o que aconteceu? Entrou a Fátima e não entrou você. Entrou a Fátima e não entrei eu. Mas... Entrou a Fátima e não entrou você. Isso, meu Deus Fátima Bernardes que entrou. Meu Deus do céu. Olha, essa história é fantástica. Coisas de Deus. Eu acredito que está tudo na mão dele. Agora me diz uma coisa. Nós nos conhecemos, para quem não sabe, nós nos conhecemos, a gente se conhecia de rádio. Sim, isso. Porque o Barbosa fazia a rádio Cidade, de 2 às 6, né? 2 às 6 da manhã. Da manhã, isso. da madrugada. E eu fazia na Antena 1 de 6 às 10. E aí eu ia ouvindo o que o Barbosa estava fazendo para fazer alguma coisa parecida, porque eu gostava muito da voz do Barbosa. E aí um dia eu saio da Antena 1 e vou para Del Rey,
Rádio Del Isso. Rey, que nós fizemos. Aí Isso. eu tô lá fazendo, de repente eu abro a porta assim do estúdio e escuto uma voz. Eu falei, ué, essa voz eu conheço. Porque a voz do Barbosa, você que está nos vendo, é o seguinte, nós somos amigos há 40 anos. 40 anos. E onde a gente vai, a pessoa começa a olhar para ele e ficar assim, ficar olhando. Aí eu falo, é ele mesmo, tá? É o Barbosa. Porque o Barbosa tem uma voz marcante. A voz dele é marcantérrima, como a gente pode falar. Imagina. E aí, eu vi, disse, Francisco Barbosa? Sou eu. Ah, Santoro e tal. Lembra disso, Barbosa? Nós saímos praticamente juntos, cada um da sua. Você saiu da antena e eu saí E da da Rádio Cidade, Cidade, né? E aí eu botei no ar e disse assim, ó, dou uma mochila para quem disser de quem é essa voz. Aí eu digo, fala aí alguma coisa. Aí ele falou, a pessoa na mesma hora ligou, pô, Barbosa, Francisco Barbosa. Eu digo, pô, amanhã você começa, lembra? E Estávamos comecei, coordenando eu e Mário Marcos. Você me colocou na Del Rey. Eu fui lá para conversar a possibilidade de... Aí você não... Entrou, amanhã, Isso. e entrou. E aí, Timaço da época, né? Você, Mário Márcio, Davi Tapajós, Lima, Carlos Antônio. isso, Carlos Antônio, filho do Antônio Carlos, Isso, né? só Agora, fera. como é que começou a tua carreira, para as pessoas saberem também, não que não foi só manchete, como é Não. que começou a tua carreira no rádio? Ah, isso, 1900 e teia, né? Eu estava em Juiz de Fora ainda. 1900 e teia teia. de aranha, 1900 e teia. Estava em Juiz de Fora, tinha 15 anos, não pensava em fazer rádio, pensava em ser engenheiro eletrônico, Como seu pai. como meu pai, porque eu me amarrava em gravação de disco. Eu queria gravar discos, eu amava música, mas não queria ser músico. Queria ser engenheiro de som. E fui, né, estudando na época eletrônica, fiz o curso técnico de eletrônica, eu sou técnico em eletrônica. Olha que Caramba. espetáculo. Né? E estava há um ano no ano de formatura, e fui visitar meu pai. Ele tinha uma loja de discos, né? E uma loja de concertos de aparelhos eletrônicos. Isso e tudo em Juiz de Fora. Tudo em Juiz de Fora. Aí fui pedir uma grana para ele para comprar uma apostila de eletrônica, e estava lá um dono da rádio concorrente da dele, o Godesteu Mendes, que era dono da radiodifusora de Juiz de Fora, e meu pai trabalhava na Rádio Sociedade de Juiz de Olha, Fora. Aí o cara ouviu minha voz, que ao que tudo indica era já uma voz legal aos 15 anos, falou, que voz bonita que tem seu filho. Aí virou de costas para meu pai, botou para mim, quer trabalhar em rádio, menino? Eu olhei para ele e falei, quero. Sem pensar, quero. E foi assim que comecei. 2 anos que trabalhei com ele, coitado do Godesteu, era muito ruim, porque não tinha orientação, era muito menino, ninguém me ensinava nada, com ciúme daquele menino que estava ali, né? Então eu achava que falar no microfone era impostar a voz. e não é nada disso. E não é nada disso. E quanto mais natural você for, melhor para tudo e todos. Né? E como é que teu pai encarou você indo para uma rádio concorrente? Meu pai é interessante. Porque teu pai, para quem não sabe, é o seguinte, o pai do Barbosa, o Barbosa tem essa voz grave. O pai do Barbosa era um urso. Isso. Depois da hibernação. Isso. 6 meses dormindo, era o primeiro bom dia que eu ouvi. Júnior. Era Barbosinha. Era Barbosinha. E meu pai, interessante, ele era um pai muito severo, aspas, mas que admitia que a gente tocasse a vida da gente com aquilo que a gente pretendesse nas nossas vidas de futuro, desde que fosse lícito, desde que fosse bom. E fazer rádio, imagino o quanto ele ficou orgulhoso de ver o filho que não ia fazer rádio, de repente passar a fazer rádio, que é a vida dele, que foi a vida dele. Né? E aí, de Juiz de Fora... Juiz de Fora, fiz teste, aí um dia estava apresentando o Festival Universitário, o Jodelli Larcher, diretor da TV Globo, que estudou, o irmão dele estudou comigo no Gramber, em Juiz de Fora, me viu, falou assim, o que você está fazendo aqui, menino? Eu falei, trabalhando. Tem vaga na Rádio Cidade, segunda-feira a gente vai para lá para você fazer teste. Eu falei, então tá. Vou. Vim, tudo assim, né? Vim para cá, estava com 23 anos. 23 anos já. Quer dizer, já tinha uma bagagem. Não, 23 não, minto. 23? 1981, 23 anos. 23 anos. Eu sou de 58, 23 anos. Aí vim para cá, fiz o teste, né, com o diretor-geral da época, e eu fiquei bobo, né, porque ele acabou o teste, que era um teste, contar o teste também da Rádio Claro da Cidade, que sim, era fantástico. Pô, conta. O que era? Você lia os noticiários da JB, sim, né, lia as JB AM. JB-AM, né? Lia as sequências musicais da JB-FM, né? E tinha 3 improvisos. Primeiro era Jorge Benjor, na época Jorge Ben, não era Jorge Benjor. Ben não era Benjor. Quem é Jorge Ben?
Segundo, por que você quer trabalhar na Rádio Cidade? Terceiro, um improviso. Festa, isso redigidos. Os dois eram redigidos. Tá. E depois o improviso. Aí, não foi Clever que, meu Deus, eu vou me lembrar. Não foi Clever Pereira? Não, foi. Nem Ivan Romero? Nem... Ivan Romero. Ivan Romero, já era coordenador da cidade. Aí ele, assim, improviso, festa na casa da Zefa, 3 minutos. E fechou o topo. Quem é a Zefa? A Zefa. E eu falei 3 minutos sobre a festa na casa da Zefa. Sem parar. E acabou? Tranquilamente, cravei 3 minutos. Plau! Acabou ele de novo. Menino, você está pronto para trabalhar em qualquer rádio no Rio de Janeiro. Você quer trabalhar na Rádio Cidade? Aí quase cai duro da cabeça. Porque a Rádio Cidade, à época... A época, imagina. Era referência de rádio no Brasil. No Brasil, né? Era o marketing do erro. Como a gente não sabia operar direito... Eu não sabia operar, mas a maioria não sabia, o Sandoval não sabia direito, Mansur, nem Jaguar, se errava muito. Errava muito. Então, quando arranhava o disco, dava aquela arranhada no disco. Tudo, botava vinheta, tirava a vinheta e tal. Então, nessa hora que se errava, se entrava improvisando. Então, claro. Aquele improviso virou graça, aquela graça virou moda e mudou o rádio, não só o FM no Rio de Janeiro, que era rádio de fundo musical, como mudou o AM também, que era de terno e gravata, todo mundo descobriu que podia errar, podia brincar. Claro. E mesmo os comunicadores populares ficaram mais relaxados. Aí você vai para a Rádio Cidade. Da Rádio Cidade você fica até 83, quando você vem para Del Rey. Isso. Da Del Rey você vai para... Nacional FM. E da Nacional você foi para... Globo FM. E aí, da Globo FM... Globo FM, fui para a Globo AM, também outra das coisas de Deus, né? Que eu chamo de Deustino. Né? Fui trabalhar num sábado de manhã na Globo FM. O Mário Márcio foi me render. Só que o Mário Márcio fazia os debates jovens do Haroldo de Andrade aos sábados. Como ele me rendeu, a tabela de sábado não era uma tabela fixa, cada um fazia um horário no determinado sábado, eles ficaram sem um debatedor do Haroldo. E, meu Deus do céu, se faltar um debatedor do Haroldo, morre gente. Morria. Morria gente, né? Aí Para quem não sabe, Haroldo de Andrade foi um dos maiores comunicadores no rádio brasileiro, e era na Rádio Globo. No Rio de Janeiro é o maior nome da história do rádio do Rio recente. Aí, sem falar nacional, aí a gente já mergulharia no tempo. Nem Mairink, nem nada disso. Mas aí o Mário Márcio me indicou, não, o Barbosa está aí, o Barbosa pode muito bem fazer. A gente já tinha trabalhado junto na Del Rey, né? Já sabia como é que você fazia. Pode muito bem fazer. Aí o contra-regra, Luiz Mamãe, que era o apelido dele. Imagina, Luiz Mamãe. Ai, mamãe. Luiz Mamãe, o cara 10, perguntou, quer fazer? Eu falei, quero. E fui lá, fiz o debate naquele dia. O Haroldo estava no México, que era a Copa de 86, né? Tá vendo como é que você lembra de data? Pois lembro da data porque era a Copa do Mundo, ele estava em Guadalajara. O Barbosa, só para você saber, o Barbosa esquece o dia do aniversário dele, tá? Ele chegou a casa já várias vezes, o que é isso? Não, várias não, uma vez só. Várias não, uma vez só, esquecido. Fizeram uma festinha surpresa para mim, quem fez a surpresa fui eu. Não apareci para a minha festa surpresa. Mas, enfim. Aí você vai para... Aí o Haroldo ouve e eu, sempre que eu trabalho, eu adoro, porque a minha formação é técnica, né? E para a parte técnica, perguntar ao sonoplasta, ao operador, como é que foi? Porque esses caras é que vivem o dia a dia da comunicação. Né? Aí eu estava lá com o Prime dos Santos, que era o sonoplasta, e ouço o Haroldo chamar lá no interno, lá do México. Prime, quem é esse menino novo que fez o debate aí? Ele falou, não, Francisco Barbosa, que está na Globo FM, ele faz de manhã lá e tal. Hoje, excepcionalmente, ele abriu, mas geralmente está, acho que fazia 10 às 2. Ele, Ele é que vai fazer minhas férias em janeiro. Caraca! Entendi nada, bicho. Olha a sacada do cara, o tino do cara. E aí era metade do ano. Ele, sabedor de que eu tinha que passar por todos os estádios da Globo para chegar ao horário dele, comunicou ao Mário Luiz, que era o diretor, e eu comecei a fazer folgas, férias, participações da Globo AM, até que em janeiro fui fazer as férias do Haroldo de Andrade. É um menino que estava com 86, 25 para 26 anos. E só tinha feras na mesa do Haroldo de Andrade, de debates. Eu tocava os debates do Haroldo, era um negócio muito legal e um desafio.
Mas quem te ensinou muito não foi bem o Haroldo, foi o Giovanni. Paulo Giovanni, nosso porque amigo Paulo Giovanni. o Haroldo, sem dúvida, me ensinou esse formato de debate Sim. dele, que é o que eu faço hoje em dia. Que é o que Na você verdade, faz hoje eu em dia na Rádio herdeiro do Haroldo de Andrade. Aliás, eu vou lá de sábado sim, sábado não, eu tô lá. Isso, na Tupi, Isso. de 11 a meio-dia de segunda a sexta e sábado de 10 a meio-dia, que é quando você está lá com a gente. Isso. Né? O Haroldo me ensinou muito dessa coisa de disciplina. O Haroldo era muito disciplinado. Não que o Giovanni não fosse, também o era. Mas o Haroldo era, assim, nada flexível. Uhum. A disciplina é... Eu me lembro de um episódio interessantíssimo que eu estava aprendendo com ele, porque além de passar por todos os horários, eu fiquei uns 1 ou 2 meses do lado dele, tipo novembro e dezembro, aprendendo o que era o debate. Como é que ele fazia para você tocar a coisa exatamente como ele queria e fazia. E eu acho que no primeiro dia, eu estou lá, minha mãe me liga. Não sabia que eu estava lá, o telefonista está no estúdio com o Haroldo. Mandou para o Contra-Regra. O telefone do Contra-Regra, o Contra-Regra falou assim, Barbosa, sua mãe. Aí eu quis levantar. Aí o Haroldo virou para mim, quando você está no ar, nem para sua mãe você está. Aí eu sentei a bunda. Avisa a minha mãe que eu ligo depois. Claro, né? Quando você está no ar, nem para sua mãe você está. Mas hoje com o celular, todo mundo liga, né? Nossa. Agora, me diz uma coisa, Barbosa. Quando você vai para a TV, porque eu sempre achei que você seria um belo apresentador de telejornal. Eu sempre achei isso. Tanto é que eu tentei te levar várias vezes lá para a Manchete. E eu fiz telejornal. E aquele diretor imbecil, entendeu? Mas eu cheguei a fazer telejornal local na TVS. Na TVS. E na TV Rio. Isso. Que são, respectivamente, SBT e Record. Isso, né? Exatamente. Cheguei a fazer o local também durante um tempo e não prossegui. Bom, aí você sai da Manchete, não fica no baile de carnaval? Fiz só baile de carnaval, fiz os bailes, que era essa loucura voltando ao baile. Baile era uma coisa doida, porque você se ouvia mal, tinha que ouvir a passagem do outro apresentador junto com você, para você entrar, não deixar buraco, você tinha que se posicionar num negócio que estava... É como se você estivesse numa areia movediça tendo que se arrumar, entendeu? Porque o baile não para. As pessoas passam na sua frente, passam atrás, gritam, puxam o seu cabelo, é uma farra. Igual o jogo de futebol, o cara foi entrevistar lá na arquibancada. É uma loucura. E você se fazer entender pelo entrevistado. Claro. Ele ouvia a sua voz. Claro. Então, tudo era um desafio. E a gente conseguia fazer. Mas você gostou de trabalhar na Manchete? Gostei muito de trabalhar. A Manchete era meu sonho. Mas só mostrar, antes da gente entrar na Manchete como um sonho de consumo para mim, eu gostaria muito de ter trabalhado na Manchete. Uhum. Gostaria muito de ter estado na Manchete. Mas acontece que, numa das noites, o diretor... Não sei se era o Alcino Diniz, não sei quem era o diretor. Eu acho que devia ser o Alcino Diniz. Né? Pelo menos quando eu apresentava esses desfiles, era o Alcino Diniz que era o diretor. Certamente devia ser ele. Me chamou lá na suíte, no caminhãozinho. Né? Aí vou lá, falei, caramba, vou tomar uma banda. Que eu... Nunca chama a gente para nada, a gente nem vê o diretor, a gente nem via o diretor. Não via. Hora nenhuma. Só ouvia a voz dele o tempo todo. Aí chego lá, diretor, tudo bem? As suas ordens, o que houve? Barbosa, por que você só entrevista gente vestida? Virei para ele, mas peraí. Eu só entrevisto gente vestida porque é a única gente diferente nessa festa. Está todo mundo pelado. Quem está fantasiado é que chama a atenção. Então, eu vejo a fantasia, eu vou na direção da fantasia. Claro. E se o cara se produziu, esse está mais disposto a até contar o que é a fantasia. Claro. Ele está mais comportadinho, pelo menos até a hora que eu vou. Depois, se a fantasia se rasga e se perde, eu não sei. E a justificativa? Deu alguma coisa ou não? Ele falou, mas tenta pegar uma peladinha de vez em quando. Então tá bom. Aí eu pegava uma peladinha. Não, tem uma história que não aconteceu na Manchete, que foi na Bandeirantes. Sim. Que é muito gozada. Isso. Porque era a Cristina Prochaska que estava entrevistando. Isso. E aí, quem estava no caminhão, né? No caminhão. Isso, no caminhão. Era o Lafon, que foi meu superintendente lá no SBT em São Paulo. Sim. E o Lafon, tá com ela e tal. E o cara, o câmera vê uma mulher, tá no final do baile, 1h30 ou 2h da manhã. Essa hora, gente, para vocês terem uma ideia, nessa hora começava já, todo mundo tirar roupa, era uma coisa de maluco. Aí o câmera vai ver uma mulher que está nua.
Aí o cara, pô, ô meu irmão, fecha na Prochasca, fecha na Prochasca. E ele foi fechando. Ele foi fechando. Na Prochasca. Na Prochasca. Não na Cristina Prochasca, mas na Prochasca. Foi fechando. E aí essa história ficou famosa. Otávio Mesquita contou essa história numa entrevista que ele deu, porra, porque é muito gozada, né? E a Cristina Prochasca, coitada, ficou conhecida por causa da... É uma bela atriz, né? Sim, uma mulher belíssima. Belíssima. Também, né? E aí, pô, sabe, com essa história, todo mundo lembra de baile de carnaval, porque baile de carnaval... Igual o Otávio Mesquita, na Manchete, entrevistando travesti dentro do banheiro de homem. O Otávio Mesquita virou Otávio Mesquita graças ao Carnaval da Manchete. Exatamente. Graças às loucuras que ele fazia. Exatamente. Entrava no banheiro das mulheres, entrava no banheiro dos homens atrás de travesti, ele fazia tudo errado. Tudo errado. E dava certo, né? E dava certo. Porque era uma balbúrdia. O baile de carnaval é uma balbúrdia. É uma balbúrdia. Aliás, você apresentou junto com Rogéria E Paulo Silvino. Aliás, como é bom e fácil trabalhar com profissionais de ponta, né? Infelizmente, nenhum dos dois está aqui, né? Já foram embora. Mas foram os parceiros mais fáceis de se trabalhar. Que profissionalismo, que generosidade. Entendeu? Um negócio assim... Eu ficava bobo, falei, meu Deus. Nós entrevistamos aqui o Marcos Weinberg, né? Sim. O cara crachá. Isso. Com coisa. Ele falou muito bem do Paulo também. O Paulo era uma pessoa fantástica. E a Rogéria também, né? Rogéria é um doce de pessoa. E pessoas que eram exatamente fora do ar o que parecem ser no ar. Né? Gente simpáticos, generosos, amigos, parceiros. Muito legal. Mesmo. Agora, depois dessa época da Manchete, você tentou ir para a Globo, né? Porque tentaram levar você para a Globo e acabou entrando a Fátima Bernardes. Isso. E aí você volta... Quer dizer, você não saiu do rádio. Não, o rádio... Não saiu de você. Não, o rádio é uma... Eu posso fazer TV como faço, vira e mexe eu estou fazendo TV, mas o rádio é uma coisa que eu preciso fazer sempre. Com esse advento da internet, agora que tudo é streaming, você continua fazendo alguma coisa. Né? Nunca foi tão bom. Né? Nunca tivemos tanta audiência. Por quê? Somada à audiência do rádio, você tem audiência da web. Porque tem a TV Max, tem TV Max e tem o YouTube. O YouTube, né? Que todas as rádios estão, as grandes rádios estão no YouTube. E muitas delas têm uma audiência, se não digo a mesma coisa, mas poderosíssima no YouTube. Diz uma coisa, a gente se conhece há tantos anos. Isso. Que a gente se confunde às vezes, né? Eu penso assim, todo dia que eu penso em que eu estou rezando, eu me lembro do Barbosa. Todo dia que ele está rezando, ele se lembra de mim, da minha família ou da família dele e tal. Isso. Quantos filhos? 5 filhos. Nossa, mãe. 3 netos. Mas, para sua felicidade, então, quantos vascaínos? 4 vascaínos, que maravilha. São os 3 mais novos e minha filha, o genro também, e 3 netos. Ou seja, eu tenho 8 vascaínos lá em casa e um rubro-negro, que é o mais velho, que é o Bruno. É o Bruno, que é conhecido como o Vegeta. Isso. Ele é o pai do Vegeta. Isso. Francisco Barbosa é o pai do Vegeta. E o Barbosa... Ele já foi meu filho, agora eu sou o pai você é o pai, sou o pai do Vegeta. O Rodrigo falou isso. Antes de sair daqui, ele falou isso. Esse livro que está aqui, que é o meu primeiro livro, esse aqui, o título é do Barbosa. Eu falei, Barbosa, o que eu boto aqui? Ele botou Minha Vida na Rede Manchete e algumas histórias da TV e do rádio. Isso. E um dos prefaciantes do livro foi o Barbosa, contando o que eu sou, aquele cara chato, que é intenso, que quer tudo, sabe, em cima do laço, fazendo. E aí o Barbosa fez o prefácio desse livro. Mas eu não tinha como botar uma história do Barbosa nesse novo livro, né, dos 40 anos da História Viva. Seria muita pretensão minha. Aqui tem um time de gente que fez história na Manchete. Eu fiz ponta. Você fez ponta. Fiz ponta na Manchete, né? Mas, olha, para nós é um orgulho que você tenha feito parte dessa turma. Quer dizer, a Manchete também ficou... Como você disse aqui, a Manchete era teu... A Manchete, posso explicar como é que a Manchete falava o meu coração? Primeiro que nós éramos vizinhos, né? O Sistema Globo de Rádio ficava no lugar da Rua do Russell e a Rede Manchete logo depois. Isso. Na mão dos automóveis. Isso. Né? Você saía da Rádio Globo e ia para a TV Manchete. Isso. Né? Fazia aquela volta e... a diferença... Não que a Rádio Globo, em algum momento, não fosse muito bem equipada, muito bem colocada, nos desse conforto, seriedade, tudo isso dava. Mas... a Manchete era um deslumbre. Né? Primeiro que a Manchete trazia a elegância e a qualidade que eu amava, que os profissionais do meio amavam, né? Que gostariam que todas as emissoras fossem.
né? Popular e, ao mesmo tempo, muito bem feita, muito elegante. E aquele prédio, e aquelas salas, e aquele visual, tudo na Manchete era impecável. Era impecável, impecável. Né? É. Até estar na Manchete, para olhar para fora, era impecável o visual que você tinha. Eu me lembro que quando eu fui à Manchete, convidado pelo Zé Wigvelder, para fazer um teste, eu tive que fazer um teste, você sabe da história, ele falou, Santoro, vai ser tudo diferente. Vai ser tudo uma inovação. A Manchete é completamente nova, vai ser tudo diferente do que os outros estão fazendo. E foi, né? Foi. Porque o Jornal da Manchete, por exemplo, começava com 1h30. Teve dia que o Jornal da Manchete teve 2 horas. O jornal que eu fazia, que era a segunda edição, era de 40 minutos. À noite, imagina. Jornal à noite, 20 minutos e vamos embora. Né? E a Manchete teve essa coisa de criar uma família ali dentro. Então as pessoas se curtiam, as pessoas... Tanto é que você não trabalhava na Manchete, você foi fazer baile e adorou o ambiente. Amei o ambiente e já conhecia a Manchete por visitá-lo e a outros profissionais amigos nossos, né? E eu ficava deslumbrado na Manchete. A Manchete tinha isso de bom, né? Ela criava um ambiente legal e a gente podia trabalhar, podia botar para fora. Porque ele, em momento algum, o Alcino Diniz disse para você como que você tinha que fazer. Não. Ele só apenas perguntou por que você só entrevistava gente vestida. Tem que entrevistar gente que está sem roupa, porque isso não dá audiência, cara. Mas você chama atenção para uma coisa muito interessante que a Manchete traz, por causa dessa liberdade para quem cria, né? Que é mudar a linguagem do telejornalismo, a linguagem da dramaturgia, a teledramaturgia. As novelas nunca mais foram as mesmas depois da velocidade cinematográfica que a Manchete ousou fazer. Porque os bons entendedores e grandes profissionais da época diziam que seria um suicídio se a gente não cortasse rapidamente de cena para cena, porque ninguém teria saco para ver. E a Manchete fazia aquela coisa de curtir a tomada imagem, que não acabava mais, com beleza. Pantanal foi o maior. Tanto é que eu não vi o retake porque não quis. Eu trago em mim, tão dentro de mim, a primeira edição, que foi tão impactadora para mim, impactante, que eu não quis, não estava satisfeito. Mas eram trilhas sonoras maravilhosas. Primeiro, eu amo música progressiva, Marcos Viana atacando um violino maravilhoso, aqueles temas fantásticos e aquele visual. O visual do Pantanal foi mostrado pela primeira vez. O Brasil interior. Porque só não conhecia aquilo ali. É isso. Eu não conhecia a grandeza do Pantanal, só conhecia de ouvir falar. Depois da Manchete, eu acho que o Brasil todo ficou apaixonado e quer um dia, pelo menos, passar um dia lá. O Zé falava que telenovela é assim, 10% externa e 90% interna. A Pantanal foi exatamente o contrário. Né? O povo mudou para lá, mudou, pro Pantanal. Né? Então, 90% externa e 10% interna, entendeu? E a gente ficava chateado quando ficava muito tempo dentro da sala da fazenda, que não ia para fora, não ia para o mato. Para o mato, para ver aquela coisa toda. Bom, você que foi de interior, realmente isso foi impactante para você. Foi. Porque no Juiz de Fora é uma cidade que é vizinha ao Rio de Janeiro. Né? Aliás, o pessoal se considera mais carioca do que mineiro. Né? O Juiz de Fora é uma coisa muito interessante porque a gente faz compras, vê shows, tudo no Rio de Janeiro, mas curte a cultura, os escritores, os músicos, o jeito mineiro de ser, né? Um pãozinho de queijo, um cafezinho. Não pode né? faltar. Essa não pode faltar. Barbosa, olha, eu vou entrevistar muito mais gente, já entrevistei gente aqui também. Foi um prazer muito grande falar com você, para você contar, que mesmo que tenha sido pequena a tua participação no Manchete, foi marcante, eu tenho certeza disso. Totalmente marcante. Não, para nós também, porque ter o Francisco Barbosa, no currículo da Manchete é um negócio fantástico. Não é só porque você é meu irmão, não é só porque a gente é amigo, mas porque você marcou, sabe? Deu aquela marquinha, está lá marcado. Pá! Barbosa esteve aqui. Sabe aquela quando você escreve na coisa? Não, Barbosa esteve aqui. Você esteve aqui, faz parte com muita honra. Dessa história. Honrado com isso. Obrigadíssimo por ter vindo aqui. Nossa. E, olha, o Rodrigo pediu para te falar o seguinte, ele quer te entrevistar no podcast dele também, tá? Porque ele vai querer saber de umas outras histórias aí. Porque ele é fofoqueiro que só... meu Deus, meu Deus. Tá bom, nossa, bom. Feliz e honrado. Obrigado, irmão. Obrigado a você, Beijo. Gente, não dá para falar, né? Pô, é só para você ter uma ideia, né? Mas entrevistar o Barbosa realmente foi um negócio muito legal e de coração.
Barbosa conhece a minha família inteira, eu conheço a família inteira dele, sabe? Isso, Então, né? nossas famílias são assim, ó, Isso, amigas, né? isso. Tem amigo e irmão, é assim mesmo. Vou me despedir de você fazendo, não esqueça, curta, compartilhe, marque lá o sininho, tá? E passe para os amigos aí. Vou me despedir como a gente sempre se despede, homenageando meu amigo João Saldanha e com aquela frase da manchete que ficou famosa. Fique com a gente.